Olá, eu sou o aluno Caio Guido, da turma IEN 01260, da Universidade Unigran Rio, curso de formação Engenharia de Produção. E nessa apresentação eu vou falar um pouquinho sobre ponto no plano, onde a gente vai conhecer um pouquinho sobre o par ordenado, os eixos, o plano cartesiano, e no final de tudo nós vamos fazer alguns exercíciozinhos para fixar tudo que foi explicado. Sigamos. Então vamos iniciar aqui o conceito de ponto no plano, onde aqui eu tenho um plano formado pelas retas x e y, onde x é chamada de abscissa e y é chamada de ordenada. Aqui eu tenho dois valores, um valor em x e um valor em y, que eu chamei de x e y mesmo, para efeito conceitual, e eu tenho um ponto que vai determinar a coordenada desses dois valores aqui nos eixos x e y, aonde sempre, por conceito, por característica, o primeiro valor vai ser sempre o valor do x e o segundo sempre o valor do y. Por exemplo, se eu pegar aqui um ponto, chamar aqui de 1 e aqui de 1 também, e quiser unir esses dois valores, aqui eu vou ter um ponto, vou chamar de K, por exemplo. Aqui eu vou ter um ponto com coordenada 1, 1. Onde esse 1 aqui representa esse 1 e esse 1 representa esse 1 aqui. E esse é o conceito básico de ponto no plano. Então vamos aos exemplos. Agora eu separei aqui algumas coordenadas para a gente ver como é que eu acho o ponto por coordenada no gráfico de uma maneira mais exemplificada. Então vamos ao primeiro ponto. Eu tenho o ponto A de coordenada menos 2 e 3, onde aqui no gráfico ficaria mais ou menos aqui, ó, o menos 2 antes do marco zero, né? Para lá é positivo, então o menos 2 ficaria mais ou menos aqui. E agora eu tenho com y igual a 3, que ficaria mais ou menos aqui. Juntando esses dois valores, eu vou ter o ponto A, né? Com coordenada menos 2 e 3. Agora eu tenho um ponto B de coordenada 1, ou seja, com x igual a 1, e com y igual a 4, que ficaria o ponto B, né? Aqui com coordenada 1 e 4. Agora eu tenho o ponto C de coordenada menos 1, ou seja, ele é todo negativo. Vou botar o menos 1 aqui para eu conseguir desenhar melhor. E o menos 1 daqui ficaria mais ou menos aqui também. Aqui ficaria o ponto C com essas coordenadas aqui. Eu tenho o ponto D sendo menos 3 e 2, ou seja, com o x sendo menos 3 e com o y sendo 2. O y sendo 2 e o x sendo menos 3. E aqui é o valor de D, com coordenadas sendo menos 3 e 2. E essas são as coordenadas.